em Roraima, quando tiveram que decidir de quem poderiam ser os donos daquela terra, houve uma desavença jurídica, né, digamos, entre arrozeiros e indígenas. Foi na Raposa Serra do Sol. Raposa Serra do Sol, em Roraima. Então, o que ocorre? De quem era aquela terra? Então, o STF, naquela época, decidiu que, sendo então aqueles indígenas que ocupavam aquela terra em 1988, no momento em que a Constituição foi promulgada, no momento em que a Constituição reconheceu o indígena como um cidadão com direitos, veja, a Constituição brasileira, ela é uma Constituição que reconheceu indígena, mas ela não reconheceu ao povo negro, ela não reconheceu ao cigano, ela não reconheceu ao quilombola, ela mantém o povo indígena como reconhecido. Então, o STF entendeu que a Constituição seria um grande marco histórico, selando, colocando um fim nessa briga entre indígenas e possíveis invasores ou possíveis desbravadores ou outro cidadão do campo, cidadão da floresta ou cidadão urbano, dizendo que a Constituição ela se tornaria então sim um marco temporal que definiu de quem é o quê. Então, como é que hoje eu vou com um discurso dizer que a Constituição é inconstitucional? Então, o STF E o que aconteceu? Será que então, se a Constituição for inconstitucional, se a Constituição deixa de ser o marco temporal, né, o marco final de que indígenas são reconhecidos, será então que se eu não posso mais então considerar, se eu considero esse marco temporal inconstitucional, então eu tenho que excluir o artigo 231? Juridicamente, sim. Para o STF, não. O STF criou uma outra figura que, só para efeitos, ele descondenou. Não existe. E agora está querendo fazer o quê? Tornar inconstitucional um artigo da Constituição. Que reconheceu a povos indígenas. E aí isso nos deixa em muitas fragilidades. Então, às vezes, um único entendimento pode gerar um caos jurídico em várias interpretações. E totalmente desnecessário. Exato. Então, no momento em que a Constituição de 1988 ela deixa de ser esse marco temporal, significa que qualquer terra, a qualquer tempo, pode ser ocupada. Então isso vai gerar o quê? Se de repente um povo chega aqui e resolve invadir esta área e dizer, por exemplo, hoje eu estou no Rio de Janeiro, né, estou na Barra da Tijuca, antiga Jacarepaguá. Sim. Se hoje povos indígenas aqui advêm e dizem, saiam desta propriedade porque isso aqui foi dos nossos antepassados, vocês terão que sair, porque já houve um novo julgo, dizendo que a Constituição não servirá mais como um marco deste tempo. Então, quando houve o PL 490, para que nós votássemos o marco temporal, garantindo que o marco temporal, que a Constituição fosse utilizada para definir de quem seria ou não terras, nós fomos bombardeados porque um grupo utilizou uma narrativa para tentar induzir a sociedade a achar que estava agindo em prol do indígena. Veja bem, não estão.